Livro Vem Voar, de língua portuguesa, páginas 80 a 83. Sujeito da oração. Releia essa estrofe do poema Ponto de Vista. Os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. Um soltava pipa no azul sem fim. O outro andava de bicicleta no jardim. Um saía para a escola, o outro entrava no carro. Um voltava e ia para a rua, o outro ficava no quarto. Como você viu, o poema fala do menino do morro e do menino do prédio. Qual é o termo usado nessa estrofe do poema para se referir ao menino do morro? O termo usado é onde tem um menino soltava pipa. E qual é o termo usado para se referir ao menino do prédio? O termo usado é o outro, quando diz o outro andava de bicicleta no jardim. Agora reescreva os versos, trocando as palavras em destaque, que é o quê? Um e outro, por um dos termos a seguir, de acordo com o sentido do poema. Então, você vai trocar uma dessas palavras por o menino do morro e a outra por o menino do prédio. Então, quando tem um soltava pipa no azul sem fim, você acha que esse um é o quê? É o menino do morro ou o menino do prédio? É o menino do morro, né? Então, a frase fica: o menino do morro soltava pipa no azul sem fim. A outra frase, o outro andava de bicicleta no jardim. Quem era esse outro? O outro é o menino do prédio. Então, como é que fica a frase? O menino do prédio andava de bicicleta no jardim. Letra C. Quais são as palavras que indicam ação nos versos do item anterior? Olhe, o menino do morro, qual era a ação que ele praticava? O que é que ele fazia? Ele soltava pipa, não é? Então, a palavra da ação é soltava ou pipa? Pipa é ação? Não, soltar. Soltar é uma ação, pipa é uma coisa, não é? E da outra frase? Do menino do prédio, qual era a ação que ele praticava? O que é que ele fazia? Ele andava de bicicleta. E qual dessas palavras é ação? É bicicleta ou andava? Bicicleta não é uma ação, é uma coisa, é um objeto, é um meio de transporte. Andava é que a palavra indica ação. Então, a resposta da C são as palavras soltava e andava. Essas palavras que nós respondemos aqui, soltava e andava, elas são o quê? Substantivos, verbos, adjetivos ou pronome? Verbo. Verbo indica ação. Olha o xizinho aí, verbos. O importante é que você esteja também entendendo. Questão 2. Agora releia o primeiro verso dessa mesma estrofe, tá aqui. Os meninos nem sabiam, mas era à vista de alguém. Nesse verso, qual é a palavra usada para se referir ao menino do morro e ao menino do prédio? Para se referir aos dois meninos. A palavra meninos. E por que você sabe que meninos não é só um? Porque essa palavra está no plural. Quem se lembra do estudo lá nas outras séries? Plural, singular. Singular é uma coisa só. Plural é de dois para mais. Então, resposta da A palavra meninos. Essa palavra está no singular ou no plural? Essa palavra está no plural, porque é mais de um. Letra B. Quais são os verbos usados nesse verso? Quais são as palavras que indicam ação nesse verso? Os meninos nem sabiam,
mas eram à vista de alguém. Sabiam e eram, que são os dois verbos. Sabiam do verbo saber e eram do verbo ser. Sim, eram é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Eu era, tu eras, eles eram. Letra C. Agora, reescreva esse verso substituindo a palavra meninos por menino. Faça os ajustes necessários. Então, no verso tem: os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. E se eu colocar só um menino no lugar de os meninos? Eu vou dizer: o menino nem sabiam? Não, porque eu tenho que concordar o sujeito com o verbo. O menino nem sabia. Era sabiam porque era meninos. Agora, quando a gente escreve um menino só, o menino nem sabia, mas era à vista de alguém. Não é eram mais, porque não está no plural. Entenderam o que é plural e singular? Quais são as palavras que foram alteradas na frase que você reescreveu? O artigo o, que você não diz os meninos, nem o meninos. O que é que isso que você faz? Naturalmente, você que sabe falar, que todo mundo aqui sabe falar, a gente faz a concordância, a gente sabe bem direitinho. O menino, os meninos, a porta, as portas. Né? Que palavras foram alteradas? O artigo o o é artigo. E os verbos sabia e era. Então, para a gente aprender o que tem nesse quadradinho. Em uma oração, o termo sobre o qual se diz algo é chamado de sujeito. Por exemplo, no verso apresentado na atividade 2, o sujeito da oração é os meninos. O verbo que se refere ao sujeito deve concordar com ele. Por isso, ao substituir o sujeito por sua forma, no singular, o verbo também foi modificado. Então, por isso que eu passei aquele texto para vocês sobre oração, frase e período. Lembram? Foi na última aula. Questão 3. Releia esse verso do poema. Os dois tinham amigos, batiam bola. Qual é o sujeito dessa oração? Como é que a gente identifica o sujeito? Primeiro, a gente procura o verbo. O verbo é tinham e a gente faz a pergunta. Quem tinha amigos e batia bola? Quem era? Aqui está dizendo que eram os dois. E a resposta é os dois. Você vai colocar os dois. Mesmo que você imagine que sejam meninos, mas aí na frase está escrito os dois. Então, o sujeito dessa oração é os dois, ok? Reescreva o verso substituindo o sujeito da oração por um pronome pessoal do quadro, mantendo o sentido original do verso. Ou seja, o verso vai continuar com o mesmo sentido, mas aí a gente vai escrever com esses pronomes aí, certo? Então, quando diz os dois tinham amigos, é a mesma coisa de eu, de tu, de ele, ela, ou eles, elas, de nós ou vós. Os dois quer dizer o quê, gente? Quando eu digo os dois tinham amigos, é a mesma coisa dizer nós tínhamos amigos? Não. Tu tinha amigos? Não. Então, os dois quer dizer o quê? Eles tinham amigos, batiam bola. Entenderam?
Você está substituindo os dois por um pronome pessoal que concorda com os dois, que é eles. Se fosse as duas tinham amigos, a gente ia colocar como? Elas tinham amigos. Se fosse eu e João tínhamos amigos, a gente ia colocar o quê? Nós. Se fosse João tinha amigos, você ia colocar o quê? Ele. Entenderam a substituição? Questão 4. Releia esses versos do poema. Os dois sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom. Sublinhe, que é colocar uma linha de baixo, o sujeito da oração e você vai circular os verbos. Então, eu prefiro primeiro achar os verbos. Então, quais são os verbos que tem nessa oração? Sonhavam, curtiam e imaginavam, ok? Aí, depois que você encontra o verbo, você vai usar a pergunta. Quem sonhavam? Os dois. Então, os dois vai ser o quê? O sujeito da oração. Então, quais são os verbos? Sonhavam, curtiam, imaginavam, que está aí circulado. E quem é o sujeito da oração? Os dois, que é quem sonhavam, quem curtiu e quem imaginavam. Letra B. Agora, reescreva esses versos, substituindo o sujeito pelos pronomes pessoais a seguir. Então, tem eu, ela e eles. Então, você vai reescrever esse mesmo verso, os dois sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom, trocando os pronomes pessoais por eu, ela e eles. Então, primeiro, com a palavra, com o pronome pessoal eu, como é que fica? Eu sonhava sonhos, curtia um som, imaginava um mundo bom. Ela sonhava sonhos, curtia um som, imaginava um mundo bom. E eles, como é que fica? Eles sonhavam sonhos, curtiam um som, imaginavam um mundo bom. Vejam aí onde é que o verbo muda. Vai mudar quando chega em eles. Porque quando eu digo eu sonhava e digo ela sonhava, eu não mudei o verbo, é um só. Mas quando é para eles, eles sonhavam, curtiam, imaginavam. Questão 5. Agora, compare esse verso do poema e o verso modificado. Então tem, os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. Depois ficou, o menino do morro e o menino do prédio nem sabiam, mas eram à vista de alguém. Letra A. Que palavras do verso do poema foram substituídas no verso modificado? As palavras os meninos. Que termos foram usados no lugar dessas palavras? No verso modificado. Os meninos foi usado no lugar de os meninos o quê? O menino do morro e o menino do prédio. Que palavra foi usada para ligar os dois termos no verso modificado? A palavra i. É a letra E e a gente chama de i, né? O menino do morro e o menino do prédio. A gente já fala naturalmente. A gente dá o exemplo assim. Você não diz Cauane, Nájila. Você diz Cauane e Nájila chegaram atrasadas. É só um exemplo.
A gente já usa o I quando vai falar duas pessoas, não é verdade? Ou duas coisas. Letra D. No verso modificado, houve alguma alteração nos verbos? Não, o verbo continua igual, porque tanto faz eu dizer os meninos chegaram como Wesley e Ramon chegaram. A concordância é a mesma do verbo. Agora, atenção para o retângulozinho aí, laranja. O sujeito pode ser simples ou composto. O sujeito é simples quando apenas um elemento faz o papel do sujeito, como no verso, os meninos nem sabiam, mas eram à vista de alguém. O sujeito é composto quando há mais de um elemento que desempenha o papel do sujeito, como no verso modificado, o menino do morro e o menino do prédio nem sabiam. Então, quem não sabia? O menino do morro e o menino do prédio. Então, aí é o sujeito composto. Simples é quando só uma pessoa, só uma coisa é sujeito, certo? E composto é quando são duas coisas diferentes, tá? Porque você pode dizer, mas os meninos é mais de um, mas a palavra meninos é tudo menino. Agora, João e Maria já é diferente, já é um sujeito composto. Joaquim e Manuel chegaram atrasados, sujeito. Joaquim e Manuel, que tipo de sujeito é? Composto. Agora, se eu disser, os meninos chegaram atrasados, quem chegou atrasado? Os meninos, simples, só tem uma palavra, ok?